vai fazer então nossa leitura da mensagem intitulada Sigamo-lo. Aquele que me segue não andará nas trevas. Isso é uma fala de Jesus em João capítulo 8, versículo 12. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvar exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Emmanuel, no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier. Bom, então agora a gente convida a todos nós para que nesse momento a gente possa se unir ainda mais, fechando nossos olhos, unindo nossos pensamentos, nossos corações, em mais um momento de comunhão contigo, amado Pai. Que neste momento, onde ao final da tarde, nos lembramos dos teus momentos presentes conosco, quando tu se dirigias a cada um de nós, presentes, quando estivestes aqui. A tua doce palavra nos trazia esperança, conforto, em momentos de desilusão e de dúvidas. E assim hoje também, Senhor, voltamos a te buscar, hoje com sentimento ainda mais voltados a ti, com o intuito, Senhor, não apenas de ouvir, mas de agir conforme tu nos demonstra. E nesses momentos sejamos, Senhor, teus seguidores, teus emissários, onde quer que nos encontremos. E que, como tu nos orientastes, sejamos mais do que apenas ouvintes, possamos efetivamente colocar em prática tudo aquilo que já sabemos. Te pedimos ainda, Senhor, nesse intuito, que tu nos fortaleça. Fortaleça também e abençoe nossas famílias, nossos lares. E em especial, Senhor, na noite de hoje, a nossa irmã Ana Cristina, que ela possa trazer tudo o que preparou no estudo, na mensagem de hoje. Esteja conosco em mais esse dia. Obrigado, que assim seja. Ok. Boa noite, meus amigos. Como vocês já sabem, eu sou a Ana Cristina. Eu fiquei com a incumbência de trabalhar na noite de hoje o tema Observai os pássaros do céu. Essa passagem está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, nos itens 6 a 8. Antes de iniciar a apresentação dos slides, eu vou ler para vocês a passagem evangélica que se encontra em Mateus, ainda no Sermão do Monte, no capítulo
6, e são os versículos de 19 a 21 e de 25 a 34. E Jesus diz: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis comer para o sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mas mesmo antes de iniciarmos nossa apresentação ainda, eu queria contar para vocês uma historinha que, enquanto eu estava fazendo a pesquisa do meu trabalho, eu encontrei uma historinha da Meimei, que está no livro Pai Nosso, e que se intitula Cânticos de Louvor. É uma psicografia também do nosso Chico, e é uma historinha que fala que há muito tempo atrás os pássaros tinham muita dificuldade de criar os seus filhotinhos, porque eles não sabiam como proteger, os colocavam no chão e, muitas vezes, assustados, observavam as cobras, os gaviões e os outros predadores, qualquer um que fosse, vir e comer seus ovinhos. E eles viviam muito tristes, e se reuniram e fizeram uma rogativa para Deus. E disseram para Deus que arranjasse uma maneira deles protegerem os filhotinhos dele. E pediram com tanta fé que Deus se comoveu e mandou um anjo que os inspirou a construir os ninhos, que os inspirou a subir nas árvores, que os inspirou de que material deveria ser feito. Cada pássaro usa um material para fazer o seu, de acordo com as suas espécies. E aí acabou o problema, porque quando eles iam ter os ovinhos, os filhotinhos dele, eles colocavam dentro do ninho
e guarneciam as suas crias dos predadores. E assim a passarada se multiplicou, a natureza ficou tão bonita, e eles ficaram tão gratos com aquilo que resolveram agradecer a Deus em forma de cântico. Mas eles combinaram assim, que nunca mais Deus ia ficar sem ouvir o cântico deles. Então, eles combinaram de uns cantarem de manhã, outros cantarem à tarde, outros cantarem à noite. E é por isso que, quando a gente anda na natureza, a gente está sempre escutando o canto dos pássaros, em gratidão ao bem que Deus fez por eles. Então, eu conto essa historinha para vocês e depois nós vamos comentar sobre. Então, podemos começar, Regis, com o primeiro slide. Aqui nós temos uma expressão de Jesus, de Kardec, que usa para designar essa passagem do Cristo, porque ele diz que só poderia ser uma poesia que Jesus estivesse declamando sobre a providência. Porque Jesus iniciou todo o seu apostolado falando através de parábolas, e nós não devemos interpretar as parábolas nem os ensinamentos que estão contidos no Evangelho ao pé da letra, porque nós cairíamos no engano, numa ilusão. E Paulo nos aconselhava também quando dizia: a letra mata e o espírito vivifica. Então, o que Kardec nos conclama é a escutar essa passagem evangélica com o espírito que ela quer trazer para nós, né? Qual é o espírito que está escondido naquelas palavras? E ele diz assim: olha, se nós interpretarmos a letra essas palavras, seria a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Seria a negação da previdência, porque não teria adiantado Deus ter colocado toda uma natureza à nossa disposição, né? Nós temos todo o material que precisamos para construir nossas casas, para construir nossos móveis, para ter a nossa alimentação, para ter com que compor as nossas vestimentas. Seria a negação do trabalho, porque, apesar de nos abastecer, nós precisamos fazer a ação de colher o fruto, de colher o recurso que vai nos proporcionar o que nós queremos fazer com ele. Nós precisamos ir atrás, nós precisamos procurar. E essa procura é que seria o nosso trabalho, o nosso esforço. E também seria a negação do progresso, porque é nesse movimento, nesse esforço de suprir as nossas necessidades, que nós desenvolvemos a nossa inteligência. E nós desenvolvemos também o nosso livre-arbítrio, porque no momento em que nós vamos escolher o que é o melhor, no momento em que nós pensamos nas estratégias que nós vamos fazer, que nós vamos usar para conseguir o que nós precisamos, nós estamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher. E ele diz que se essa fosse a condição natural do homem na Terra, ou seja, não esperar nada, deixar que Deus colocasse na nossa boca o alimento, a vestimenta e tchan, 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 que como muitas pessoas interpretam essa passagem evangélica, se fosse assim, o homem não sairia da acomodação e nem teria saído do primitivismo.
não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes e com as próprias leis da natureza. Então, nós já ouvimos Jesus falar muitas vezes, por exemplo, aquela passagem que ele fala nesse próprio capítulo, onde está inserido essa passagem, tem o capítulo Buscar e Achareis, indicando uma ação. E ele diz que a passagem ajuda-te, que o céu te ajudará, é análoga a esse princípio de buscar e achareis. Então, como é que Jesus iria se contradizer agora, dizendo que não era mais para a gente se preocupar com o que vestir, com o que comer, porque Deus ia nos suprir, se ele próprio disse que nós tínhamos que fazer a nossa parte? Daí o perigo de nós interpretarmos as passagens evangélicas ao pé da letra. Mas Kardec também fala que Jesus entraria em contradição com as próprias leis da natureza. Pode passar, Regina. Então, Kardec menciona que Jesus não iria entrar em contradição com as leis da natureza, e uma delas é essa que eu estou apresentando aqui agora, que é a lei de trabalho, e que é a mais adequada nesse caso, porque Kardec faz todo um compêndio das leis da natureza. Hoje nós estamos apresentando a lei de trabalho, porque Kardec nos orientou que se nós ficássemos naquela situação, esperando que as coisas caíssem do céu, sem nenhuma ação, nós estaríamos negando a lei de trabalho. E como foi Jesus quem mencionou tudo isso, ele estaria em contradição com essa lei, né? Então, a questão 674 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E aí ele faz a outra pergunta, eu vou ler a 675 para 676, onde ele diz: por que o trabalho se impõe ao homem? E os espíritos respondem: sem o trabalho, suas forças físicas e intelectuais se conservariam inativas. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então, atualmente nós temos observado a insistente recomendação dos médicos sobre a necessidade dos exercícios físicos, para que nós possamos ter uma boa saúde. A inatividade, ela faz com que os nossos músculos atrofiem, os nossos sistemas não funcionam a contento, e por isso nós fomos criados com membros para nos movimentar, tanto que quando nos exercitamos, temos uma melhor qualidade de vida. O mesmo aconteceria com o nosso cérebro, pois no trabalho de raciocinar, ele se desenvolve. Por isso que Kardec mencionou que não sairíamos do primitivismo sem o trabalho. Porque se não fosse uma necessidade para nós ficaríamos que nem aquele homem do primeiro slide, parado, curtindo a natureza, esperando as coisas acontecerem. Sendo uma necessidade, nós nos dispomos a ir atrás. E nesse movimento nós nos desenvolvemos em vários aspectos, tanto físico como mental. Temos em frente, Jesus. Aqui, continuando sobre a lei do trabalho, Kardec diz,
pergunta, né? Por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? E os espíritos respondem: tudo em a natureza trabalha, como tu trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidar da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhe resulta progresso. Né? Então, eu coloquei aí essas figuras, eu achei tão interessante, porque a gente vê que realmente os animais estão trabalhando, estão produzindo. Né? A natureza provê a necessidade dos homens, né? E também dos animais. Por isso, eles precisam trabalhar. Mas a diferença é que o trabalho do homem é uma expiação, pode ser uma expiação, e é um meio de progresso. Mas, segundo Kardec, os animais não progridem em virtude desse trabalho que executam. Né? Mas ele diz também aqui, ele continua dizendo no seu comentário, que os animais, quando estão nessa atividade de prover as suas necessidades materiais, eles se constituem executores do desígnio do Criador, mesmo que inconscientemente. E aí a gente vai entrar na ecologia, na questão da cadeia alimentar do ecossistema, que não é o caso aqui para a nossa palestra. Mas o que nós poderíamos ver aqui, por exemplo, o exemplo dessa abelhinha que está aí colhendo o pólen, ela vai levar o pólen para a sua colmeia para produzir o mel. E aí, quando ela chega lá, o que vai acontecer? Nesse percurso que ela vai da rosa até a colmeia, ela vai fertilizando a terra com alguns pouquinhos de pólen que cai do trajeto para onde ela está indo, e assim novas plantas vão surgir. Também tem aquele exemplo do sapo que come o mosquito, e se matássemos o sapo, teríamos uma praga de mosquitos, e também teria a cobra que come o sapo, e que se não tivesse a cobra, teria uma praga de sapos. É aquela questão mesmo de que os animais estão fazendo a execução dos desígnios do Criador, mesmo inconscientemente. Então, vamos seguindo. E aí nós vamos para o nosso tema, que é a passagem onde Jesus diz: observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiro, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Aí Kardec comenta: Deus conhece a nossa necessidade e a elas provê, como por necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que. Aí, olha só, quando ele coloca observai os pássaros do céu, e tem algumas traduções que colocam olhai os pássaros do céu, tem algumas outras que dizem ver os pássaros do céu, ele está querendo que nós prestemos atenção, que nós enxerguemos os pássaros do céu, que nós seguíssemos os exemplos deles, porque, olha só, eles não acumulam, eles repartem o que têm, porque eles não acumulam, eles não têm o supérfluo, né? Então, sempre terá para todos. E outro detalhe, quando acaba a comida deles, eles migram. Eles vão procurar comida em outro lugar e eles vão juntos, em bandos, assim, em forma de ver, como está aqui nessa figura, eles vão migrando
E ainda por cima, eles possuem uma estratégia para que eles possam viajar em segurança. Quando eles estão nessa migração, eles fazem esse formato porque essa aerodinâmica deles faz com que fique fácil o transporte deles. Eles cortam o vento com facilidade, só que o que vai na frente, quando cansa, ele abaixa um pouquinho, ele sai do nível dos outros, abaixa um pouquinho, aí o que está logo atrás pega a dianteira e o que estava na frente espera todos passarem e fica atrás. Como se fosse um balé, tudo muito bem coordenado, e eles saem, vão para outro lugar, enquanto isso, onde eles estavam, Deus abastece novamente, e quando eles voltarem, eles vão ter de onde tirar novamente o seu sustento. E tudo isso em harmonia. Por isso que Jesus falou para nós, né, que hoje somos nós que somos os seus discípulos. Por isso Jesus nos disse: observai os pássaros do céu, observai a natureza, ela tem tanto para nos ensinar. E nessa questão, nessa passagem, Jesus ainda fala que o lírio do campo, que é lindo, que nem Salomão se vestiu como ele, vai chegar um certo momento que depois que ele enfeitar, depois que ele encantar a visão, depois que ele soltar todo aquele perfume pela natureza, ele vai ao fogo. E na minha procura para fazer o meu trabalho, eu consegui uma passagem de uma palestra do Severino Celestino, que fez a tradução da Bíblia. É uma pessoa muito culta, muito sábia, o senhor, e ele disse assim, que lá para a banda de Israel não tem árvores frondosas. Então, quando os lírios secam, eles servem como é o nome daquilo que coloca no fogo? De lenha. Então, mesmo quando eles terminam a vida útil deles, eles ainda servem para ajudar, eles ainda servem, como Jesus nos diz assim, observa os pássaros do céu, observa a natureza, como é que trabalha. Né? Os pássaros, eles fizeram o quê? Eles começaram a cantar em agradecimento a Deus, porque ajudou ele a proteger os seus filhotinhos. Né? Mas o homem não. O homem, por ser mais do que eles, por ser uma criação refinada, que pensa, que reflete, ele não quer ser grato a Deus. Ele não se contenta com o que tem. Né? Ele vai sempre atrás do supérfluo. E Kardec diz, ainda aí na Lei do Trabalho, que a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as necessidades e os prazeres. São muitas descobertas que aumentam o conforto, como ar-condicionado, micro-ondas, chuveira elétrica, daí mais necessidade de trabalhar, mas em vez dele ser grato por poder trabalhar e ter o conforto, ele se queixa. Ele se queixa porque está muito pesado. E isso não deve acontecer mais conosco, né, meus irmãos queridos, porque nós já temos o conhecimento espírita e nós sabemos que tudo que acontece conosco é porque é necessário para nós. Por isso, nós não devemos estar nos queixando, observando a natureza e percebendo o quanto nós somos ingratos em relação ele diz aqui, olha, Deus deu ao homem condições através de seu trabalho de ter tudo o que precisa,
Só que, ao contrário dos pássaros, ele não se contenta com o necessário, ele reclama o supérfluo. Né? Então, que nós possamos tirar da natureza essa observação, que nós precisamos trabalhar, produzir, repartir e, acima de tudo, ser grato por termos condições de ter tudo isso. Aí, gente, isso agora. Mas aí, ele fala também aqui, olha, quando coloquei essa passagem, eu também pesquisei várias imagens, porque ele diz aqui: a terra produz o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. E aí eu fui pesquisar imagens para colorir o meu trabalho, né? Então eu vi aí muitas verduras, eu vi hortas, eu vi plantações, né? E eu vi também o endereço de muitas ONGs. Eu vi as pessoas tudo colocando endereço de como doar. Eu vi as imagens das pessoas recebendo, das quais eu até tirei essas duas que estão aí, porque Kardec diz que a Terra produz o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Né? E nós vemos tantas pessoas passando necessidades. Nós vemos tantas pessoas que não têm onde dormir, não têm aonde comer, mas a terra, a natureza, a providência não é responsável por isso, porque ela faz parte dela. Nós poderíamos até dizer que a providência divina é a paternidade de Deus. Ele não nos deixa órfãos de maneira nenhuma. Olha que variedade. Chega, fica bonito de tanto colorido, de tanta coisa diferente que nós temos, que a terra produz para nós. Né? Sigamos, amigo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Quando os homens souberem administrar os bens que essa nossa terra nos dá, segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo, o sofrimento, a falta, as necessidades vão se acabar, né? Porque, olha só, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 876, Kardec diz em seu comentário: o critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si. A partir de então, a palavra supérfluo deixará de existir no nosso vocabulário. Isso aqui já é grifo mesmo. Né? Porque a gente não vai mais quando o homem começar a desenvolver a lei de justiça, ele vai querer fazer ao outro o que era que ele queria que fizesse a si mesmo. E nesse movimento da justiça, ele estaria amando. Porque o amor ao próximo é você tirar a si mesmo por padrão, né? É você querer para o outro o que quer para você, ou você não querer para o outro o que você não quer para você. E a justiça é quando você respeita o direito do outro. A justiça é quando você quer para o outro a mesma coisa que desejaria para ti. Então, a fraternidade vai reinar, né? Como a gente vê aqui, as pessoas doando os alimentos, e não teria sobras nas mesas, porque o que era para sobrar está em outra casa, servindo de alimento para outra família. Né? Porque aí existem também aqueles que não podem trabalhar, que não têm condições de trabalhar, aqueles que vieram desprovidos de membros, aqueles que vieram com deficiências, que não podem se movimentar. E esses precisa que nós façamos a nossa parte, ajudando a Deus, colaborando com Deus, para que essas pessoas possam viver
com honra, com dignidade. Né? Então, ele dá aqui até um exemplo, olha. O rico que possui grande quantidade de sementes, se as espalhar, elas produzirão pelo centro, para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho, se as desperdiçar, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. E aí, é isso. Podemos seguir. Tesouros eternos. Não acumuleis tesouro na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. O que foi que Kardec quis dizer? Né? Que nós todos já compreendemos que as encarnações são transitórias. É incoerência da nossa parte dar tanto valor aos bens materiais, já que não vamos levá-los conosco em nosso retorno à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. A posse desenvolve o apego, e o apego desenvolve o egoísmo. Como sofre o espírito apegado aos seus bens quando está desencarnado? Bem faz o caridoso, que distribui o que possui com o seu próximo e não tem nada a aprender. Outro aspecto que convém considerar é que esses tesouros, que são as virtudes que acumulamos, servem de crédito para nós, crédito entre aspas, né? Em cada uma das novas encarnações. Ou seja, em cada existência, nós nos aproximamos mais do homem de bem e, consequentemente, de Deus. Então, que nós possamos observar os pássaros no céu, observar a natureza, tirar lições com ela e compreender que enquanto nós não seguirmos o exemplo da natureza, nós vamos estar nos afastando de Deus. Porque Deus quer que nós colaboremos, nós somos co-criadores, através da nossa inteligência, através do nosso raciocínio, através da nossa capacidade de trabalhar, da nossa força, da nossa coragem, nós somos úteis a Deus. Quando nós ajudamos o irmão que está doente, quando nós damos o nosso lugar para uma pessoa que entrou no ônibus, que está gestante, que é um senhor mais idoso, quando nós lavamos uma louça para aquele mais idoso que iria levantar para lavar, pequeninas coisas que para nós são tão fáceis de fazer, para nós, quando eu falo nós, assim, para as pessoas mais jovens, eu já não sou mais tão jovem assim, mas as pessoas mais jovens que têm condição, que têm uma saúde mais robusta, que são tão supérfluos para ela fazer, lavar uma louça, pegar um copo d'água, juntar alguma coisa que caiu do chão. Olha lá os pássaros, quando eles estão migrando, o que cansou, dá passagem para o outro, não precisa nem pedir, nem implorar, nem o outro vai, toma o local dele e ele fica para trás para se refazer, para descansar. E Deus vai e supra a necessidade deles, colocando novamente novas frutas, novas flores. E quando eles voltam, estão lá, o grande celeiro, que não precisa ter, está sendo escondido, nem separado, para ficar mais para um do que para outro, como nós fazemos. Né? Então, meus amigos, eu espero ter compreendido e ter me feito compreender. Eu vou ficando por aqui,
Eu agradeço muito a atenção de vocês e desejo uma boa noite para todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. E realmente essas reflexões elas ficam para gente, né? Para o processo. Eu não sei o que aconteceu, deu um eco aqui. Mas então a gente agradece a Ana essas reflexões da noite de hoje e que a gente possa levar isso para nossa semana. Antes de encerrar, eu queria pedir para a tia Carla para fazer a nossa prece. E aí, se ela quiser fazer algum comentário, desde já eu mando um abraço para cada um de vocês que está aqui presente. É muito bom ver tanta gente assim, tão pertinho, apesar da gente estar distante, né? Cada um de vocês eu fico olhando, nossa, que bom que todos nós podemos estar reunidos, né, num momento como esse. Boa semana para todos nós. Tia Carla. Senhor Jesus, mais uma semana em nossas vidas, Senhor. E nós precisamos nos preparar até que os pássaros e os lírios possam ajudar o homem a encontrar uma solução para o mal que neste momento aflige a nossa sociedade. Muitos estão desencarnando, Senhor. Outros estão nascendo. Mas nós estamos aqui. Estamos aqui ouvindo sobre o teu evangelho, pensando sobre os teus ensinamentos. E precisamos contigo conversar, Senhor. Porque nós precisamos de ti. Cristo, irmão, Jesus de todas as horas, nós rogamos, Senhor, que nos dês força, coragem para exercer o nosso labor da semana, para que possamos cuidar das nossas famílias, para que possamos espalhar bom ânimo, como verdadeiros servos teus, espalhar bom ânimo para aqueles que estão em depressão, ou estão sozinhos, ou estão tristes, para que nós tenhamos uma palavra de esperança para o nosso próprio coração, revelar a todos que precisem dela também. Senhor, sonda a nossa alma, ajuda-nos a fortificar os nossos maus pendores, porque nós queremos ser pessoas melhores. Nós pedimos que estendas a tua mão, Senhor. Ajuda-nos a levantar e sermos dignos de chamados filhos de Deus. Nós queremos, Senhor, aprender o teu amor, aprender a tua luz, iluminarmos-nos a nós mesmos, iluminar os nossos corações, acariciar o encarnado e o desencarnado com a vibração do bem, da paz, da doçura,
Ajuda-nos, Senhor, a lembrar dos teus olhos, suaves e límpidos, capazes de nos permitir ver nosso Pai em qualquer lugar. Dá-nos deste teu abraço consolador. Deixa-nos que o nosso Espírito protetor, que cada anjo da guarda, de cada um de nós, de cada pai, de cada mãe, de cada um que agora desencarna, de cada criança que nasce, de cada doente, de cada prisioneiro, de cada pessoa corrompida, que todos eles, Senhor, possam receber o teu abraço através deste Espírito amoroso. Porque se o amor vence a multidão dos pecados, Jesus, nós queremos ser banhados deste amor. Precisamos erguer a nós mesmos, as nossas famílias, e mostrar ao mundo que somos espíritas, porque em nós vive o esclarecimento da liberdade, vive a esperança, a descoberta de que o amanhã sempre será melhor. Vive o conceito da semente que hoje nasce e amanhã rende bons frutos. Vive em nós, Senhor, a força da raiz que segura a planta, o verde da flor delicada que dá sombra e enfeita e protege os frutos. Nós precisamos, Senhor, de Ti. Entra em nossa casa, em nossos lares, em nossa casa mental também. E nesta noite, se for possível, Senhor, ajuda-nos a estar com nossos familiares desencarnados e com aqueles que nos conhecem e que de nós serão capazes de ouvir uma palavra de esperança. Que a seara do amor aumente, que a seara do bem se reequilibre e que a seara da paz contenha a cada um de nós em si mesma para vivermos melhor. Em teu nome, em nome de nosso Pai, em nome dos amigos espirituais que nos circundam, em nome de cada espírito que precisa de ajuda, em nome de cada ser iluminado que nos acolhe, nós dizemos, Jesus, amém, Senhor. Obrigado, que assim seja.